Está aqui com a gente João Miragaia, que é mestre em História pela Universidade de Tel Aviv e colaborador do Instituto Brasil-Israel. João, muito boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Globo News. O João está no norte de Israel, então pode contar para a gente como é que está a repercussão sobre a assinatura. Na verdade, não é nem assinatura, seria uma chancela, uma ratificação final do acordo entre Israel e Hamas pelo governo agora de Netanyahu, esse grupo mais amplo que compõe o executivo e que está analisando os termos neste momento. Boa tarde, Júlia. Na verdade, pelo que a gente pode dizer aqui, já não há a menor dúvida de que o acordo vai sair. A reunião do gabinete, a gente pode dizer que ela é meramente protocolar, porque o gabinete reduzido já aprovou os termos do acordo e a grande maioria do gabinete é fiel às determinações do Netanyahu. A gente sabe que tem vozes contrárias, vozes que estavam ameaçando até pouco tempo, uma delas segue ameaçando abandonar o governo caso o acordo seja consumado, mas o acordo será consumado, não tem mais como voltar atrás. Inclusive, há poucos minutos saiu na imprensa israelense que já amanhã, às 4 da tarde, do horário local, a gente vai saber o nome dos 3 primeiros reféns que vão ser libertados no domingo. A repercussão geral na sociedade, como descreveu o Murilo, ela é um misto de emoção, de apreensão, de tensão, porque as pessoas sabem que seus parentes, seus familiares vão ser libertados, mas não sabem quando, não sabem se vão estar vivos ou mortos. Desses 33, a gente sabe que não estão todos vivos, e aí alguns falam em 8 ou 9 mortos, outros falam em um número ainda maior. A gente não tem como saber, e isso aumenta ainda mais a apreensão. E principalmente dos familiares e amigos dos reféns da segunda e da terceira fase do acordo, que ainda não foram concretizadas, e que dependem do cessar-fogo definitivo. Esses estão absolutamente, totalmente apreensivos, porque se isso não for consumado agora, eles não sabem se um dia voltarão a ver seus familiares. A realidade, pelo que a gente acompanhou aqui durante toda essa semana, João, aqui, o Netanyahu não tinha interesse político em fechar esse acordo e teve de fechar esse acordo. E, é claro, agora ele colhe a pressão, ele enfrenta a pressão ou lida com a pressão desse grupo mais ultra-ortodoxo que compõe o seu gabinete. E talvez o exemplo mais óbvio disso é o ministro de Segurança Nacional, Ben-Gvir. Como que fica a situação política de Netanyahu e a sua sustentação, sendo que ele depende desses setores mais à direita, mais na extrema-direita do país, para ficar no governo? A verdade é que ele está numa situação complicada agora, mas ela ainda não é definitiva. O governo ainda não rompeu e a gente não sabe se isso efetivamente vai acontecer. Existem 2 partidos do ramo nacionalista religioso que ameaçavam o governo em caso de um acordo, ameaçavam abandonar o governo no caso de um acordo de cessar-fogo, alegando que isso seria se render aos terroristas e ao Hamas. E, de fato, em um ponto, a gente tem que admitir que eles têm razão. O governo ele abandona a guerra nesse momento sem ter concretizado o objetivo que o próprio governo traçou, que era a derrubada do Hamas. Por outro lado, o governo também traçou como objetivo da guerra trazer os reféns de volta. E, nesse aspecto, esses 2 objetivos são contraditórios, porque todo mundo sabe que os reféns só podem retornar por meio de um acordo, e o Hamas não fará nenhum acordo que não acarrete na interrupção da guerra. Então, eles pressionam o governo, porque, para eles, o objetivo número 1 é a manutenção da guerra, né? E eu acho que a questão de eliminar os terroristas é um pano de fundo também para suas ideias de recolonização da faixa de Gaza, que não conta mais com presença de assentamentos judaicos desde 2005. Mas a situação do Netanyahu agora ela fica mais complicada do ponto de vista político, porque esses partidos agora eles estão a prova de fogo deles. Se eles vão realmente abandonar o governo ou se eles vão permanecer no governo. Um desses partidos, o do Itamar Ben-Gvir, o Partido Força Judaica, ameaçou que, caso o acordo seja aprovado, ele se retirará do governo. O outro partido, o Partido Sionismo Religioso, do Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, ele disse que vai esperar para ver se o cessar-fogo vai ser realmente temporário e a guerra vai retornar depois, ou se ele vai ser permanente. E ele disse que, caso o cessar-fogo seja permanente, ele também vai deixar o governo. Agora, o Netanyahu já enfrenta crises políticas anteriores ao acordo.
E o momento para ele é mais oportuno hoje para fazer o acordo do que era antes. Primeiro porque o acordo é muito popular perante a própria base do Netanyahu. Uma pesquisa do Canal 12 mostrou que 56% dos eleitores do bloco do Netanyahu são favoráveis ao acordo no dia de hoje. Na verdade, a pesquisa é de 2 meses atrás. Segundo, porque o Netanyahu já enfrenta uma crise com os ultra-ortodoxos, esses sim favoráveis ao acordo, mas eles também exigem uma lei de isenção do alistamento militar. E eles condicionam a sua permanência no governo à aprovação dessa lei. Só que essa lei não tem maioria no governo. E o deadline que eles deram, o prazo final, é março, que é a lei do orçamento que precisa ser aprovada para o governo continuar. Então, o Netanyahu pesando essas situações, e fora a pressão do governo norte-americano, do governo eleito, que vai assumir o poder agora, depois de amanhã, ele entendeu que, nesse momento, talvez o menor dos males para ele fosse chegar ao acordo. Mas ele segue enfrentando essas crises internas e é possível que o governo não dure mais muito tempo. Entendi. A gente está falando de uma primeira etapa, então, do acordo. O João falava dos 33 reféns que serão libertados. Parte deles pode não estar viva, essa é uma informação relevante, e daí a gente consegue entender, é óbvio, né, a angústia dos familiares. Eu queria que você falasse também sobre a situação de Gaza, João, porque nessa primeira fase que prevê a liberação desses 33 reféns, vivos ou os corpos deles voltando para casa, tem a entrada da ajuda humanitária e a tentativa de começar uma reconstrução em Gaza, que hoje é um local, um território de escombros e não são nem cidades, mas são campos de refugiados que tem, né, que compõem as cidades que compõem a faixa, né, o território todo. A parte norte da faixa de Gaza, ela está totalmente destruída. Tem cidades e campos de refugiados que estão com 100% dessas construções destruídas. A informação que a gente recebeu aqui é de que cerca de 86% de todas as construções de Gaza estão ou parcialmente ou totalmente danificadas. E na maioria delas não é possível mais morar, né? E com exceção do centro da faixa de Gaza, que é um dos lugares mais, entre muitas aspas, preservado pelos ataques israelenses, justamente porque lá se encontra boa parte dos reféns, o sul ele está absolutamente destruído e o norte nem se fala. E a gente tem 40 milhões de toneladas de escombros que devem ser retirados da faixa de Gaza para começar a reconstrução. Você precisa primeiro retirar essas ruínas. Isso não vai acontecer nesses primeiros 42 dias e essa reconstrução vai demorar anos para acontecer. Não está decidindo quem vai financiar essa reconstrução, quem vai fiscalizar o dinheiro, os recursos que vão entrar para essa reconstrução, para onde ele vai, quem vai coordenar. Nada disso está definido porque a primeira fase do acordo ela trata especificamente do cessar-fogo, do armistício temporário, e aí a gente fala especificamente da entrada de ajuda humanitária, água potável, remédios, alimentos, médicos, aparelhos hospitalares, barracas que podem proteger a população do frio e da chuva, porque agora aqui é inverno e é uma época chuvosa e que faz bastante frio. A gente teve casos de pessoas, de crianças que morreram por causa do frio, por causa de afogamentos nas 2 últimas semanas na faixa de Gaza, por conta das enchentes. Então, essa é a urgência local. As pessoas vão poder retornar ao norte da faixa de Gaza, mas eu não sei o que elas vão encontrar lá, né? Eu não sei se as pessoas vão poder fixar residência, ainda que temporária, em determinadas localizações, como, por exemplo, o campo de refugiados de Jebalia. Mas, ainda assim, isso é um desafogo para a população palestina, e a gente deve valorizar e deve levar isso a sério, porque, primeiro, a gente interrompe os bombardeios, interrompe as ações militares, e, em segundo lugar, qualquer plano que houvesse dos setores extremistas do governo israelense de, por exemplo, recolonização da faixa de Gaza, ele fica, pelo menos temporariamente, adiado, caso a população retorne ao norte do país, que era uma região que estava praticamente esvaziada de população civil, que Israel evacuou a região, os habitantes foram evacuados dali. E agora eles podendo retornar dificulta muito esse plano, e isso certamente é um desafogo para a população palestina e para o próprio Hamas, que não queria levar esse ônus para a sociedade palestina nesse confronto. Agora, um ponto que não está claro, mesmo lendo os analistas internacionais, as agências internacionais, parece que não há muita informação sobre o que será do Hamas. E aí passa por essa discussão anterior, que é o que será a faixa de Gaza, que desde 2007, se eu não me engano, né, João, está sob o comando do Hamas. Então,
O acordo, sabemos se o acordo, no seu sentido mais amplo, prevê uma saída, uma entrega do poder pelo Hamas para a ANP, que governa a Cisjordânia, enfim, o que esperar disso? Não, o acordo não prevê absolutamente nada com relação a isso. O acordo não prevê qualquer mudança política, nem sequer uma cooperação da autoridade palestina com o Hamas, ainda que os dois grupos tenham, em determinados momentos, nos últimos 13, 15 meses, tenham se aproximado, tentado chegar a entendimentos. O acordo de cessar-fogo não prevê absolutamente nenhuma participação da autoridade palestina nesse momento. E isso é considerado pela imensa maioria dos analistas, tanto políticos quanto militares israelenses, é um erro muito grave de Israel, que é não estabelecer um projeto para a faixa de Gaza alternativo ao controle do Hamas. E isso se dá pelo fato de que o governo israelense considera, ou pelo menos em termos retóricos, a autoridade palestina semelhante ao Hamas. O que não é, a gente sabe que não é. Né? A autoridade palestina coopera militarmente com Israel, com informações de inteligência, ajuda a prender membros do Hamas que efetivamente fazem atentados em Israel. Tem uma informação do jornal Maariv, 2019, de que 40% dos atentados israelenses são evitados por informações da autoridade palestina. Agora há pouco, a autoridade palestina está combatendo o Hamas e a Jihad Islâmica no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, com armas israelenses e americanas. Eles não são semelhantes. A autoridade palestina reconhece o Estado de Israel, enquanto o Hamas não, mas o governo israelense considera os dois a mesma coisa, porque a grande maioria do governo israelense, é capaz que ele, em unanimidade, não desejam ver a criação de um Estado palestino e, portanto, não podem legitimar o grupo moderado palestino. E com isso, o que sobra para a gente é o Hamas. E é o mesmo Hamas que realizou os ataques do 7 de outubro, e é o mesmo Hamas que vai continuar com uma posição hostil em relação a Israel, embora debilitado nesse momento. A futuro, a gente não pode esperar nada diferente do Hamas, que é intransigência em relação às exigências de Israel e a luta armada, e ações terroristas também. Então, a gente cria uma situação na qual a guerra, do ponto de vista estratégico, não trouxe para a gente absolutamente nenhum resultado. Ela só trouxe destruição para a faixa de Gaza, mortes de palestinos e também de israelenses, e uma situação semelhante à que a gente tinha antes. João Miragaia, muito obrigada pela sua participação aqui na Globo News e até a próxima. Obrigado pelo convite, até a próxima. Vamos seguir aqui em frente. A polícia